Fala pessoal, tudo bem? Sou Augusto Esmeraldo, presidente da Unimed Sergipe. Estamos de volta aqui para a nossa segunda temporada do nosso podcast, o Pode Mais. E hoje, com boas notícias para a nossa Unimed, né? A inauguração de um serviço de hemodinâmica. Contamos hoje com a presença do Dr. Wesley Araújo, nosso coordenador do serviço. Wesley, que é cardiologista, hemodinamicista, formado em São Paulo no Dante Pazanese, então uma formação espetacular. Atualmente o presidente da Sociedade de Cardiologia Seccional Sergipe. Então, com muito prazer que hoje a gente vai trazer uma novidade para todos os nossos usuários e também para os nossos cooperados, né, que é a inauguração do nosso serviço de hemodinâmica. Vamos receber aqui o nosso grande colega Wesley, para a gente bater esse papo e levar essa informação para os nossos usuários. Tudo bem, Wesley? Tudo ótimo, obrigado, Esmeraldo. Obrigado, Unimed, né, por esse convite aí, da gente falar de algo extremamente interessante, algo que deixa a gente muito feliz, né? Algo que foi sonhado há muitos anos e a gente conseguiu concretizar agora, né? Então, muito obrigado. Tá bom, é isso aí, vamos lá. E antes de falar sobre hemodinâmica, Wesley, fala um pouquinho dessa sua jornada aí na Unimed. Há quanto tempo que você é cooperado? Como é que você vem acompanhando esses últimos anos? Bem, eu cheguei aqui em Aracaju em 2013, né? Recebi um convite para trabalhar aqui num grupo de cardiologistas intervencionistas e logo na primeira oportunidade, o primeiro concurso, em meados de 2014, teve um edital e eu achei bastante interessante, porque quando a gente olha a carteira, né, de vidas que a Unimed tem, gigantesca, e eu queria entrar numa cooperativa, eu queria entrar com essa força, né, que uma cooperativa tem e conseguir ter pacientes para atender e fazer os procedimentos. Então, em 2014, eu entrei oficialmente na Unimed e desde lá venho galgando mais participações na operadora. Em 2019, eu comecei a trabalhar na unidade diagnóstica, recebi um convite e a gente tinha um objetivo na gestão passada de montar um serviço de cardiologia e hemodinâmica. Tínhamos um projeto, inclusive da gestão anterior, da Denise, algo já bem encabeçado. Porém, chegou a pandemia e os nossos projetos foram adiados, por assim dizer. E agora eu tive um convite, agradeço a Esmeralda, toda a Direx, pelo convite de participar não só do conselho de administração, que é algo que eu estou começando a estudar mais sobre gestão, fazendo alguns cursos de liderança, de gestão, para poder seguir essa carreira aí no futuro, quem sabe. E também recebi um convite que muito me alegrou, de coordenar o serviço de cardiologia de hemodinâmica, agora que estamos inaugurando e podemos fazer isso acontecer do nosso jeito, da nossa forma. Então, essa é mais ou menos a minha trajetória, resumidamente falando, né? O Wesley tocou num ponto importante, que esse era um projeto, né, que já vinha de gestões anteriores, que foi, digamos assim, pausado por conta da pandemia, né? Nós tínhamos já praticamente em negociação o aparelho, né, toda a estrutura. Quando veio a pandemia, a gente precisou se readequar para poder atender aquele momento que foi muito crítico para todas as operadoras. Mas vamos falar um pouquinho sobre a hemodinâmica. Hoje ela é realidade, né? Hoje é o que era realidade. sonho, hoje é realidade. E o que a gente está incorporando no nosso hospital e o que o nosso beneficiário ganha com isso? A gente ganha bastante coisa. Mas assim, eu acho que até um pouco antes, mesmo na hora da gente falar, assim que essa gestão entrou e vocês sentiram a importância desse serviço, em termos de verticalização, em termos de evitar usos de terceiros, né? A gente poder ter uma forma de trabalhar, usar nossos processos, ter um enriquecimento profissional das equipes, porque é um serviço diferente. Então, essa gestão fez acontecer e mérito também, porque nessa gestão vocês ouviram os profissionais que entendem da área. Então, você convidou todos os intervencionistas para se reunir
e decidir o equipamento primeiramente, né, Esmeralda? E a gente conseguiu, a gente tinha 3 equipamentos no mercado, foram feitas inúmeras reuniões com a equipe e vocês, eu digo nós, na verdade, decidimos pelo melhor equipamento disponível. E também agradecer à equipe de negociação que conseguiu negociar o aparelho de uma forma assim brilhante, com valores bem condizentes ao que a gente poderia arcar. Então foi maravilhoso. A gente adquiriu um equipamento da Philips, que é um equipamento de altíssima qualidade. É o melhor equipamento que existe no mercado. É um Azurion 5, muito modernizado, que nos permite recursos na área de cardiologia, na área de neurologia, na área da vascular, na área da radiologia intervencionista, que nenhum outro serviço do Estado tem capacidade, tá? Então, o que a gente consegue fazer nesse serviço? Atender todas essas áreas de uma maneira diferenciada, principalmente no quesito das urgências. Quando a gente fala de infarto agudo do miocárdio, por exemplo, a gente tem uma facilidade muito grande, porque o local em que o aparelho foi instalado é um local muito estratégico, extremamente próximo da urgência. A gente sabe que infarto, tempo é músculo. Então, o paciente tem um infarto, a gente diagnostica na nossa urgência, em segundos ele já está na hemodinâmica. E isso faz com que a gente não tenha que transferir o paciente para outra unidade, que tem tempo de ambulância, de passar o caso. Não, agora a gente consegue em segundos transferir o paciente e isso repercute em quê? Quanto mais rápido é o atendimento, melhor o prognóstico. Então o paciente vai ter menos disfunção, vai ter menos disfunção do coração, vai ter menos riscos de ter alguma complicação. A gente vai conseguir gerar leitos mais rapidamente, porque o atendimento está sendo mais célere. Atendimento de AVC, a gente vai reformular o protocolo com a equipe da neurointervenção, para a gente poder ter um AVC. Em alguns casos, ao invés de fazer a trombólise química, fazer o procedimento de trombólise percutânea. Então a gente tem essa oportunidade. Oclusões arteriais agudas, a gente vai poder também fazer com a equipe da vascular. Então tem uma gama de procedimentos, quer seja diagnóstico, quer seja terapêutico, que a gente vai poder fazer na nossa unidade. Além disso, a comunicação entre os setores vai ser muito melhor, porque a gente vai ter a urgência, vai ter hemodinâmica, vai ter o leito de internamento. É muito melhor do que a gente transferir um paciente, às vezes ele tem que voltar, né? E a gente não é uma equipe nossa, não são nossos processos. Lembrando que a gente tem a acreditação ONA, então a gente já tem um nível de acreditação bom. E o aprendizado do dia a dia, as equipes vão se aprimorando, oportunidades para enfermeiros, técnicos de enfermagem, nós médicos, de poder aprendermos juntos com esse novo serviço. Então, são inúmeras as vantagens, acho que poderia ficar aqui horas e horas falando delas, né? Bacana. É isso aí. A hemodinâmica ele traz para o hospital uma nova complexidade. Era um hospital que já tinha alta complexidade, porque já fazia procedimentos como neurocirurgia, cirurgias oncológicas, né? Cirurgias ortopédicas de alta complexidade também, escoliose. Então, o Hospital da Unimed ele já vem há muitos anos absorvendo as cirurgias de alta complexidade. A hemodinâmica traz para nós, né, nesse momento, esse incremento, né, onde a gente consegue, com mais agilidade, trazer o resultado melhor para o nosso usuário. Falando em resultado, a gente fez um vídeo recentemente com um paciente, o primeiro cateterismo, né, foi um paciente bem simpático, que até fez uma declaração aí mostrando que foi o primeiro paciente feito lá no nosso hospital, e semana passada foi feito um cateterismo para um infarto, né? E pelo que o colega contou, o doutor André Paixão, foi da chegada até o procedimento foram 20 minutos, foi isso mesmo? Exatamente, Esmeralda. E a importância dessa agilidade aí no resultado? Não, muito, muito, muito importante, né? Então, como você bem falou, na segunda-feira passada, né, a gente começou, não na segunda-feira
anterior. A gente fizemos o primeiro procedimento, esse paciente bem simpático, foi um procedimento rápido, tranquilo, a equipe super empenhada, a equipe já tem uma formação boa de enfermagem, os processos já estão muito consolidados. Lógico que como é o início de serviço, a gente está aprimorando, mas assim, o início mostra que a gente tem, já começamos muito bem. E na sexta-feira passada, o doutor André Paixão fez a primeira angioplastia primária e foi um sucesso. Só elogios, ele elogiou a equipe, ele elogiou a rapidez com que o paciente chegou na hemodinâmica. Então, é muito bom ouvir esses relatos. Também um neurointervencionista, doutor Geraldo, doutor Ronald, elogiaram bastante o equipamento, falaram que conseguiram fazer recursos super avançados no procedimento de embolização. Então, a gente está muito feliz com toda essa tecnologia e, principalmente, né, eu acho que o nosso maior ganho é colocar esses profissionais, nossos cooperados, no serviço próprio, vestindo a camisa e fazendo a coisa acontecer. Então, realmente, a gente está muito feliz, viu? A cooperativa médica, ela é uma forma de trabalho onde os médicos, que são os próprios donos do nosso negócio, eles oferecem os seus serviços para os beneficiários. Então, quando você tem os recursos oferecidos pela cooperativa para os próprios cooperados, isso, de certa forma, reduz o custo, né, do que a gente está oferecendo e, consequentemente, vai contribuir para a gente não ter uma escalada nessa inflação na área de saúde que a gente está vendo hoje com planos de saúde cada vez mais caros. Os nossos estudos, através da internalização de procedimentos, breve vai mostrar para a gente que a gente tem uma capacidade de oferecer produtos mais acessíveis para a nossa população, né, direcionados para o nosso recurso próprio, onde a cooperativa que administra, né, tem essa missão também social, poder estar ajudando de uma certa forma o sistema de saúde, que a gente sabe que nossa população ela é carente em acesso a planos de saúde. Mas isso foi mais um passo dado com essa intenção também. Falando do infarto, né, quais os sintomas que chamam a atenção para que você procure rapidamente o pronto-socorro e possa ser diagnosticado e tratado? Excelente pergunta, Esmeraldo, porque o infarto agudo do miocárdio ainda é a principal causa de morte no mundo. E não seria diferente no Brasil e em nossa querida Sergipe. Os sintomas do infarto preponderante é a dor precordial, que é no precórdio a região do tórax, né? Em que o paciente sente um aperto, um peso no peito. Essa dor ou esse desconforto torácico, tipo aperto preponderantemente, pode ir para o braço esquerdo, pode ir para a mandíbula, né? Já vi casos em que o paciente tem dor na mandíbula e é um infarto, pode ir para o ombro. Em mulheres ainda é um pouco mais complexo, porque as mulheres às vezes podem ter alguns sintomas mais atípicos. Então, qualquer sintoma que sugira um desconforto torácico, algo desse tipo, o paciente, né, precisa procurar a unidade de urgência. Às vezes vem associado com sudorese, né, o suor excessivo, ânsia de vômito, né, mal-estar, palidez. Então, tem sintomas associados. E pode ser desencadeado após um esforço físico, um estresse emocional e etc. Quando qualquer indivíduo tiver esse tipo de sintoma, tem que procurar urgência imediatamente, porque pode realmente estar perante um infarto agudo do miocárdio. E a Unimed, nos últimos meses, criou uma urgência cardiológica em que temos um cardiologista 24 horas lá, que é o profissional mais capacitado para identificar esses infartos, entre outras patologias, arritmias e etc. Então o paciente vai fazer um eletro, assim que chega, vai ver o tipo de infarto agudo que ele está tendo ou não, vai fazer exames de sangue, às vezes tem que fazer aquelas enzimas cardíacas. Identificando esse infarto, comprovando que é um infarto, principalmente aquele infarto que sugira que a artéria esteja fechada, esse paciente vai imediatamente para o setor de hemodinâmica, e o setor de hemodinâmica está estrategicamente localizado, muito próximo da urgência. E aí o hemodinamicista, ele vai lá, faz o procedimento, ele abre a artéria com balão e depois coloca um stent. E aí o fluxo volta ao normal.
Então a gente tem essa equipe de cardiologista hoje que nos dá muita segurança, né, para diagnóstico das diversas patologias cardíacas e também de AVC, lembrando que o AVC também é uma causa importante de morte. E então esses sintomas a gente precisa ficar bastante atento, né? E hoje a população, os usuários da Unimed podem se sentir muito seguros porque tem um local apropriado para esse diagnóstico, tem profissionais de excelência, todos os cardiologistas são cardiologistas titulados, são cardiologistas preparados para o diagnóstico, e a equipe de cardiologia de hemodinâmica intervencionista é muito boa, né? Nós temos 5 colegas capacitados para qualquer tipo de intervenção. E Então, vocês estão lá de sobreaviso 24 horas, né, 24 para cobrir horas. isso daí. Tem uma escala tanto da cardiologia na urgência quanto da hemodinâmica, 24 horas. Curiosamente, eu estava na urgência semana passada e fui lá ver o primeiro procedimento. Da porta da urgência, onde ficam os pacientes, lá da entrada da urgência até a porta do cateterismo, eu contei 10 passos. Então, é uma hemodinâmica dentro da urgência, né? Dentro Então, da é algo urgência. Extremamente... É realmente assim, muito difícil, né, Difícil ver Esmeralda, isso em outros de ver hospitais, isso. é. Eu venho de um serviço de excelência, que é o Dante Pazanese, e mesmo lá com todos os processos de primeiro mundo, a urgência não é tão próxima assim. Além disso, é muito próximo dos leitos de internação, porque é muito próximo do elevador principal, que dá acesso às unidades de UTI, de internamento. Então, assim, o local estrategicamente decidido foi muito, muito bom. E essa decisão foi compartilhada com vocês, né? Porque nós Compartilhado, temos o exatamente. hospital para atender os pacientes da urgência e a gente tem a entrada externa para atender os pacientes ambulatoriais, né? Muito- Além disso, nós temos essa Muito, capacidade. muito bem lembrado, viu, Esmeraldo? Porque o fluxo do paciente que vem do eletivo é diferente do interno. No eletivo, a gente tem aquele hall principal, que é mais arrumado, né? Em que os pacientes são admitidos ali, eles entram na unidade do serviço de hemodinâmica, são preparados, a enfermeira conversa, faz a triagem, são avaliados os sinais vitais, aí depois disso é que ele entra no serviço. Então, por essa entrada do eletivo. O interno, ele vem ou da urgência ou das unidades de internamento, ou do apartamento ou da UTI. Então ficou muito bem localizado e, fazendo um parênteses aqui, o nosso saudoso Eduardo Ferreira, que foi um excelente colega da cardiologia intervencionista, com muita experiência, foi um dos médicos que ajudou a reformular essa planta. Então, um pouco desse mérito, Sim. fazendo justiça a ele também. Isso aí, nosso colega Eduardo, que está no... Deus o coloque, mantenha no bom lugar que está. Bom, sobre prevenção, Wesley. Então, a gente está falando do tratamento. Obviamente, a medicina tem a parte de tratamento, mas a gente vê cada vez mais a necessidade de investir em prevenção, tanto pelo motivo óbvio de que você vai viver mais se você tiver uma vida com prevenção das doenças, se você puder ter uma vida saudável, prática de esportes, uma alimentação mais regrada, né? Hábitos de vida saudáveis. Então, dentre as medidas preventivas hoje, e a Unimed já está investindo nessa área de saúde preventiva, o que você mais coloca como os fatores de risco para serem evitados, para que a gente não tenha esse número tão grande de pacientes sofrendo do infarto? Exatamente, eu acho que você fez uma excelente introdução. Hoje a gente tenta focar muito na medicina do estilo de vida. A gente tem vários pontos em que a gente pode agir. A gente fala 9 pontos, que é o controle do colesterol, o controle da glicemia, a cessação do tabagismo, controle de peso, qualidade do sono, a saúde mental, atividade física regular, evitar sedentarismo, perda de peso. Então a gente precisa agir em todos esses pontos para que a gente possa ter uma qualidade de vida adequada. Então o mais importante é isso, e procurar o médico
Quem for fazer esporte também precisa fazer essa avaliação antes de qualquer esporte, qualquer atividade física, para ver se tem algum problema de saúde que precisa ser corrigido ou não. A atividade física, para mim, é um dos principais pontos impactantes para que o paciente possa ter uma boa qualidade de vida. Porque ela permite não só prevenir doenças cardiovasculares, mas também faz com que o paciente tenha um melhor prognóstico, mesmo que esse paciente tenha um infarto, o prognóstico dele vai ser melhor. Eu já observei isso em vários procedimentos em que o paciente era atleta, teve um infarto, mas o prognóstico dele foi bem melhor, porque já tem um condicionamento cardíaco, né, apropriado. Então, a gente foca muito hoje nessa questão do estilo de vida. Alimentação adequada, perder peso, manter-se ativo. A Unimed, como você bem falou, já investe em prevenção há muitos anos, antes mesmo da construção da nossa cardiologia. E pensou corretamente, a prevenção é a primeira coisa a se fazer em qualquer operadora, em qualquer plano de saúde. Então, realmente isso é fundamental, pensar em prevenção. Bom, e focando mais uma vez no que a gente acredita que é mais importante, que é a prevenção, né? A gente vê exemplos, muitas vezes, de atletas aí terem problemas de saúde durante uma corrida ou durante um esporte um pouco mais intenso, e às vezes aquilo ali assusta quem está fazendo atividade física. É para assustar ou é para continuar fazendo atividade física? E como que a gente tem que se comportar, né, nesse limite aí, entre fazer exercício e não fazer? Não, boa pergunta. Primeiro ponto atividade física é essencial. Atividade física é muito melhor fazer atividade física do que não fazer. Morre mais pessoas sedentárias do que aquelas que fazem atividade física regular ou mesmo de alto rendimento. Então, o sedentarismo é uma doença e mata muito. Lógico que a gente presencia, né, nas mídias, né, na mídias sociais, casos que nos assustam. De repente tem um jogador de futebol, um atleta, um maratonista que de repente tem uma morte súbita. Como é que a gente pode minimizar isso? Primeiro, independente do tipo de atividade que você faça, você precisa ir num profissional. Geralmente é um cardiologista. A atividade física é que nem uma prescrição. Existe intensidade, quantidade, frequência, e cada indivíduo vai ter a sua prescrição de atividade física, tá? E também, mesmo que aparentemente a gente não tenha nenhuma doença, existem doenças raras, como a cardiopatia hipertrófica, que o coração fica grosso, hipertrofiado, displasia do ventrículo direito, que é uma câmara do coração que fica toda displásica, toda alterada, arritmias malignas. Então, para a gente identificar essas alterações raras, tem que ser com um cardiologista, que ele vai fazer uma bateria de exames, talvez um ecocardiograma, um teste ergométrico, em profissionais de alto rendimento, um teste cardiopulmonar. Quem faz Ironman precisa fazer um teste cardiopulmonar que avalia metabolismo, parte respiratória e parte cardiovascular. Então, resumidamente, é isso. Ninguém tem que ser sedentário, tem que fazer atividade física. A atividade física tem que ser prescrita por um profissional capacitado, e esse profissional vai tentar afastar doenças raras também. E, lógico, corrigir doenças comuns que o paciente pode ter, um colesterol alto, uma pressão alterada e etc. Bom, excelente conversa aqui hoje com o Dr. Wesley. Explicações sobre prevenção de saúde, mostrando que isso é o melhor caminho, né? Mostrando que também a atividade física ela é importante, que a gente precisa cuidar disso daí. A Unimed vai lançar um programa agora de acompanhamento para esportistas. A gente quer incentivar os colaboradores e os nossos usuários a praticar esporte. Tivemos a primeira corrida da Unimed esse ano, foi muito bacana, muita participação. E queria agradecer, Wesley, pela sua presença aqui, uma presença muito simbólica, muito histórica para todos nós aqui, Sergipe, né, nosso primeiro serviço de hemodinâmica do nosso hospital, que vem crescendo aos poucos, vem cada vez mais se especializando no tratamento de todas as doenças que a gente pode ter para poder tratar, né? E queria deixar
para todos vocês aí, os nossos usuários, né, a nossa segurança de que a gente está no caminho correto para poder entregar para nossos usuários o melhor que a gente pode. E com você, as últimas palavras aí desse podcast. Eu quero agradecer o convite. Realmente é um momento simbólico para todos nós. A Unimed vem crescendo, a Unimed vem aprimorando cada vez mais. Agora a gente consegue atingir todas as áreas de prevenção, desde a primária até a terciária. A linha de cuidado do paciente está completo, não só da cardiologia, mas da neurologia, da vascular, da radiointervenção. Então a gente fica muito, os usuários podem se sentir seguros em que o tratamento vai ser completo. Não só do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista humano. Então, assim, eu também quero agradecer o apoio de todos que fazem a Unimed, de todos os funcionários, todos os colaboradores que fizeram isso se concretizar, esse sonho da cardiologia, do serviço de hemodinâmica preparado para atender a todo mundo. Então, muito obrigado. Estamos à disposição, qualquer dúvida, qualquer necessidade, para atendê-los da melhor forma possível. É isso aí, pessoal. Mais um podcast da Unimed, o nosso Pod Mais, e até a próxima.